Olá e sejam muito bem-vindos. Sou o apresentador 1. E eu sou o apresentador 2. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um tema que é simplesmente a espinha dorsal do direito registral para muitas entidades, a competência e a qualificação no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o famoso RCPJ. Vamos entender como uma ideia se transforma em uma pessoa jurídica com direitos e deveres. Exato. E é importante dizer que este nosso bate-papo é inteiramente baseado no caderno de estudos número 2, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E isso mesmo, todo o mérito e a estrutura que vamos discutir aqui vem desse material fantástico, que é uma verdadeira bússola para quem estuda para o concurso. E para começar, nada melhor que essa analogia brilhante do professor Lessa, né? O SCPJ é a maternidade. É perfeita. Pensa só, um grupo de pessoas pode ter uma ideia, criar um estatuto, até mesmo começar a atuar. Mas, sem o registro por o mundo do direito, essa entidade ainda não nasceu. Ela não tem personalidade jurídica própria, é um ente irregular, como diz o professor. Então, a grande questão é, como acontece esse nascimento legal? Como se sai da irregularidade para a plena capacidade jurídica? O caminho, como o professor Lessa desenha, é uma jornada que passa por dois grandes portões. É como um desafio em duas fases. Só depois de cruzar ambos é que a entidade ganha de fato vida própria. E o primeiro portão, a primeira barreira a ser superada, é a da competência. É isso aí. Antes de sequer analisar o conteúdo do estatuto, o oficial do registro faz uma pergunta fundamental para si mesmo. Esse parto é para ser feito aqui na minha maternidade? Eu sou a autoridade correta para registrar essa entidade? É o filtro inicial e talvez o mais importante. E a resposta para essa pergunta está justamente nessa divisão que estamos vendo. De um lado, temos o RCPJ, que é a casa das entidades civis, aquelas que não têm uma organização empresarial. Pense em associações, fundações, sociedades simples. Do outro lado, a gente tem a junta comercial. Lá é o lugar das sociedades que tem o que a doutrina chama de elemento de empresa. É uma atividade econômica organizada. Entender essa diferença, esse divisor de águas, é a chave de tudo. Já já a gente detalha esse conceito. Agora, essa tabela é fantástica para a gente ver a teoria na prática. O padrão é claro. Uma associação ou uma sociedade simples de médicos, por exemplo, vai para o RCPJ. Uma grande rede de lojas, ou seja, uma sociedade empresária, vai para a junta comercial. Mas isso é crucial para provas, atenção às exceções. Olha só, sociedade de advogados tem um órgão de registro exclusivo, que é a OAB. E as cooperativas, que por natureza são consideradas sociedades simples, têm uma regra específica no Código Civil que manda registrá-las na junta comercial. São essas pegadinhas que o examinador adora. Exatamente. Então vamos aprofundar um pouco mais nesse ponto, que é o coração da questão da competência, a diferença entre uma sociedade simples e uma sociedade empresária. Dominar esse conceito resolve uns 90% dos problemas sobre onde registrar uma entidade. É o ponto nevrálgico da matéria. E o conceito que separa esses dois mundos é o tal do elemento de empresa. O ponto aqui não é ter lucro ou não. A questão é o como a atividade é desenvolvida. Pense assim, um médico que atende no seu consultório exerce uma atividade intelectual pessoal. Agora, se ele organiza uma estrutura com capital, funcionários, equipamentos de ponta, marketing, a atividade se torna uma engrenagem organizada impessoal. A pessoa do sócio fica em segundo plano. Isso é o elemento de empresa. Ótimo ponto. E para isso ficar ainda mais claro, vamos pensar nesse exemplo clássico que o professor Lessa sempre usa. Qual a diferença, na essência, entre uma pequena clínica com 3 sócios médicos e um grande hospital? Ambos lidam com saúde, certo? Certo, mas a forma de organização muda tudo. E a resposta está aí. A clínica é uma sociedade simples, porque o que gera valor ali é o trabalho pessoal, intelectual, a expertise dos sócios. Já o hospital? Bem, o hospital é uma máquina. É uma organização complexa de fatores de produção, leitos, laboratórios, centro cirúrgico, farmácia, uma equipe enorme. A atividade se despersonaliza. Por isso, o hospital é uma sociedade empresarial e seu registro na junta comercial. Perfeito. Então, vamos imaginar que a entidade passou pelo primeiro portão. O oficial do RCPJ olhou e disse: ok, o registro é aqui mesmo, a competência é minha. Agora começa o segundo grande desafio. Exato. Agora a gente entra no portão da qualificação. Aqui, o oficial do registro veste a capa de um verdadeiro fiscal da lei. Ele vai fazer uma análise jurídica minuciosa, um verdadeiro pente fino no ato constitutivo da entidade. E essa análise não é aleatória, ela segue um roteiro bem rigoroso. Primeiro, o oficial verifica se o estatuto ou contrato social tem todas as cláusulas obrigatórias por lei.
Depois, ele faz uma busca para ver se o nome escolhido já não está em uso, garantindo a exclusividade. Isso, ele precisa entender como a entidade vai funcionar, quem administra, quem responde por ela e um ponto muito importante, como ela vai ser extinta se um dia for necessário. E por fim, ele checa se existem aprovações de outros órgãos que são necessárias antes do registro dele. E falando nessas aprovações, duas merecem destaque total. A primeira é o visto de advogado. Ele é obrigatório e funciona como um selo de legalidade inicial, uma garantia de que um profissional do direito analisou o documento. A lei só dispensa isso para micro e pequenas empresas. A segunda é ainda mais forte e específica, a aprovação do Ministério Público para as fundações. E atenção à palavra-chave, ela é prévia, é uma condição. Sem o ok do promotor de justiça, o registrador simplesmente está de mãos atadas, não pode registrar a fundação. E isso nos leva a um princípio fundamental da qualificação registral. O papel do registrador é verificar se o estatuto está de acordo com a lei. Ponto. Exatamente. Ele não pode de forma alguma negar um registro porque ele, pessoalmente, não gosta dos objetivos daquela associação. Se os fins são lícitos, não cabe ao registrador fazer juízo de valor. A análise é de legalidade e não de mérito ou conveniência. Isso protege a liberdade de associação, que é um direito fundamental. Muito bem. Depois de passar pelos 2 portões para fechar nosso bate-papo, vamos fazer uma revisão no estilo questão de prova. Vamos focar em alguns pontos que o professor Lessa sempre destaca como clássicas pegadinhas de concurso. É aquela hora de anotar o detalhe que faz toda a diferença na hora da prova, o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Vamos lá. Primeira pergunta-chave, direta e reta. Para um sindicato ser criado e funcionar plenamente, ele precisa de 1 registro ou de 2? A resposta correta, e que muita gente erra, é 2. É uma dualidade que confunde mesmo. Primeiro, o sindicato precisa se registrar no RCPJ. É esse registro que dá a ele personalidade jurídica civil, ou seja, permite que ele alugue uma sala, contrate funcionários, tenha uma conta bancária. Depois, ele precisa de um segundo registro, no Ministério do Trabalho, para obter a chamada carta sindical. É isso que lhe dá o poder de representar a categoria e garante o princípio da unicidade. Boa. Segunda pegadinha focada nas fundações. Existe alguma situação, alguma exceção, qualquer brecha na lei que permita um oficial do RCPJ registrar uma fundação sem a aprovação prévia do Ministério Público? A resposta é um sonoro, maiúsculo e definitivo nunca. Não há exceção. A aprovação do MP não é só uma etapa, é um requisito de existência para o registro. O MP é o fiscal, o curador das fundações desde o momento zero. Registrar sem essa aprovação é um erro gravíssimo. E para fechar nossa revisão de pontos críticos, vamos para a última. Uma sociedade formada só por advogados, que por natureza é uma sociedade simples, pode ser registrada no RCPJ? Não, de jeito nenhum. Esse é o exemplo clássico de competência definida por lei especial. O Estatuto da Advocacia e da OAB é muito claro. O único lugar para registrar uma sociedade de advogados é na própria seccional da OAB. Qualquer registro feito no RCPJ ou na junta comercial para esse tipo de sociedade é nulo, inválido. O oficial é absolutamente incompetente para esse ato. E com isso, a gente encerra essa jornada pelos portões da competência e da qualificação no RCPJ. Uma análise, como dissemos no início, totalmente guiada pela didática impecável do caderno 2 do projeto ENAC Turbo, do professor Dr. Marcelo Lessa. E para encerrar, fica uma reflexão. A gente viu que o registrador é um verdadeiro guardião, um gatekeeper que controla a entrada nesse mundo das pessoas jurídicas. A pergunta que fica é: o que todo esse formalismo, que às vezes parece só burocracia, realmente protege na nossa sociedade? É uma ótima pergunta. O que a gente ganha com esse controle tão rigoroso sobre o nascimento das entidades? Fica aí a reflexão. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o sistema avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!